este livro Consciência em Evolução, nós tivemos o tema Personalidade e Caráter, que foi o tema passado para nós, para que pudéssemos fazer esta reflexão tão importante. Bom, nós sabemos que a doutrina dos espíritos, o espiritismo, ele se projeta no estudo da verificação da natureza, bem como da origem dos espíritos. Então é importante iniciar nossa reflexão estabelecendo essa premissa, especialmente para quem desconhece o espiritismo, que a doutrina espírita, ela se ocupa da natureza e da origem dos espíritos. A origem nós sabemos das lições de Kardec, como sendo esta origem pontuada na simplicidade e na ignorância dos espíritos. Todo espírito brota de uma simplicidade e de uma ignorância, para poder, através da lei ou do princípio, que é a pluralidade das vidas sucessivas ou da reencarnação, aprimorar-se. Relativamente quanto à sua natureza, nós sabemos que o espírito é um princípio inteligente, que o espírito é uma individualidade. E enquanto individualidade, ele vai pautar a sua evolução. Isto porque todos nós, segundo os conhecimentos espíritas, estamos submetidos ao princípio do progresso. Progresso intelectual e progresso moral, que unidos, que associados, nós vamos poder lograr o progresso espiritual. Então, a doutrina espírita é certamente uma doutrina muito singular em seus patamares, em seus pilares, exatamente porque esses pilares são três: ciência, filosofia e religião. A doutrina espírita, em seu berço, nasce no século XIX e acompanha o advento da Revolução Científica. E Allan Kardec, um outro apóstolo de Jesus, ele estabeleceu com o bisturi para devassar a morte os três pilares da doutrina: ciência, filosofia e religião. A doutrina é ciência porque investiga, é filosofia porque esclarece o problema do ser, o destino e da dor, e é religião porque nos liga, nos vincula, nos eleva a Deus. Então, sob esses três pilares, que são paradigmas para a doutrina espírita, nós, almas na Terra, podemos, através de métodos, de experiências, estudar a doutrina dos espíritos, que em nada tem de sobrenatural, em nada tem de anormal. Ao revés, todos os fenômenos espirituais são normais e integram as forças essenciais da existência humana, porque todos nós somos seres interexistentes. Isto porque a doutrina vislumbra em perspectiva também científica, também religiosa, também filosófica, a tríade Deus, Espírito e matéria. Ora, nesse sentido, é que a doutrina desenvolve-se de forma muito apurada, dedicando-se ao estudo de alguns postulados. Esses postulados são importantes que tenhamos à frente para que possamos conhecer e incursionar na temática tratada
pelos espíritos, que afinal são os grandes instrutores da humanidade. Deus, como causa primária, inteligência suprema do universo. A imortalidade da alma. Isto porque, após o decesso carnal, nós temos que o espírito ingressa em sua verdadeira pátria, que é o mundo espiritual. Por isso, não é o espírito que teme a morte, mas o homem pode temê-la pelo seu desconhecimento. Sobretudo, porque nós carregamos em nossas mentes as heranças do obscurantismo da Idade Média, do pânico, do medo, quando não havia ainda a ciência que esclarece a origem, a natureza e o progresso dos espíritos. Então, quem pode temer a morte é o homem, pelo seu desconhecimento e pela sua ignorância. O espírito não teme a morte, porque o espírito é uma individualidade e ele está firmado no princípio da imortalidade. Ora, nós também temos outro princípio de grande relevância, que é a pluralidade das existências, as vidas sucessivas e, por isso mesmo, a reencarnação. A reencarnação é o grande postulado explicado pela doutrina espírita. Disse o mestre, o vento sopra, nós não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são os espíritos, que desde um programa adredemente traçado pelos espíritos de escola, pelos espíritos superiores, planejam, programam a sua encarnação e, portanto, podem viver nessa perspectiva de ser reencarnante como sendo aquele que adota para si mesmo um progresso que ele traçou durante a sua vida na erraticidade. É claro que ele pode não realizar todo o seu planejamento reencarnatório. Todavia, os pontos mais importantes, os espíritos superiores, sobretudo e em especial o seu anjo guardião, vai estimular, porque a não realização desta programação ou deste projeto cuidadosamente traçado pelos espíritos e com ele, pode levá-lo a padecimentos, pode levá-lo a sofrimentos, pode levá-los a lágrimas. Todos nós sabemos que o desvio de um dever resulta para nós em consequência, e esta consequência pesa através da nossa consciência, que é uma bússola do Cristo que nos direciona para uma vida melhor, para uma vida feliz. Nós sempre aprendemos que quem é espírita renuncia a ser feliz para ser profundamente feliz, porque encontrou um tesouro. Então o espírita, ele tem de ser otimista, tem de ser positivo. É claro, ele vive no mundo e padece as vicissitudes do mundo, como nós estamos vivenciando agora. Mas é uma experiência importante para a alma que está em evolução. E com a doutrina espírita, isso nos proporciona um entendimento, um esclarecimento que muitas pessoas não alcançam e por isso sofrem mais, e por isso se abatem, e por isso padecem as consequências de uma depressão ou de uma tristeza. Então é muito importante, dentro da doutrina espírita, conhecer o princípio da reencarnação. Conhecer no sentido de internalizar este princípio, ou seja, que eu sou o resultado de muitas vidas, de muitas experiências e de muitas convivências dentro da sociedade. E este somatório é traduzido hoje em minha personalidade. Todavia, nós sabemos que o véu da encarnação pode ocultar muitas características, muitas habilidades e muitas aptidões do espírito,
para que ele experimente outras aptidões e outras habilidades numa família ou em outra família, porque na verdade a família do espírito é a família universal, para que o espírito aprenda a aplicar princípios de cooperação e concórdia universal. Aliás, como está estabelecido dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós também sabemos que um outro postulado muito importante, eu diria que é um postulado, um pilar da explicação da doutrina, é sem dúvida a comunicabilidade dos espíritos. Os espíritos se comunicam e os espíritos se comunicam a todo instante, ainda que você ou eu não tenha esse desejo de ser um interlocutor, por sermos espíritos e por sermos interexistentes, nós transmitimos através das nossas antenas psíquicas os pensamentos e as emoções dos espíritos, porque nós possuímos, para além do intelecto, uma outra faculdade chamada de mediunidade, que é uma faculdade do espírito que se relaciona com o organismo. Por isso mesmo, todos nós somos médiuns, todos nós somos seres interexistentes. E nesse sentido é que podemos captar e transmitir as mensagens dos espíritos. Então, a mediunidade é uma faculdade que nos possibilita o aprimoramento, o desenvolvimento, inclusive do intelecto, porque o intelecto atrai um refinamento através do processo mediúnico, porque podemos transmitir a mensagem de espíritos superiores, espíritos moralmente mais elevados, espíritos, portanto, que tragam uma mensagem de pacificação, uma mensagem de benemerência, uma mensagem de amor, uma mensagem de perdão. Esses valores são os valores fundamentais, porque todos os outros valores são valores passageiros e nós não nos preenchemos, porque logo que adquirimos outros valores, nós nos tornamos ou nos sentimos vazios. Nós sentimos o sofrimento, porque nós não nos sentimos preenchidos, porque os verdadeiros valores são aqueles que se radicam no espírito. E, portanto, são esses os valores que são os necessários para a evolução. Não é só a doutrina que estabelece esse estudo. Nós temos um sociólogo que desencarnou há alguns anos, Zygmunt Bauman, que fazia exatamente essa digressão em seu livro Modernidade Líquida. Bauman fazia esse estudo muito particular da necessidade de revisão desses valores, já que nós ficamos muito submetidos ao materialismo, ao exibicionismo, ao sexismo, e tudo isso nos leva a um sofrimento, porque o que nós temos que buscar são esses valores mais altos que se radicam definitivamente no espírito. Então, a comunicabilidade dos espíritos é que vai nos tornar mais felizes. E eu gostaria aqui de cumprimentar, eu estou muito alegre, muito contente com a presença de Carlos Uchoa, Carla Oliveira, uma grande amiga, Adelaide e Couto Coelho. São pessoas que estão aqui, eu não posso ler todas e ao mesmo tempo falar, mas eu estou observando a mensagem dos amigos muito queridos que nos brindam com a sua presença nesse verdadeiro banquete que é a reflexão sobre a doutrina dos espíritos, que são, eu repito e gosto muito de repetir, na verdade são os espíritos que são esses instrutores, os grandes orientadores, que faz a pedagogia, os mecanismos pedagógicos da humanidade. Então a comunicabilidade é importante. Nós somos médiums, todos nós. A minha querida Virgínia Frank, uma grande amiga.
está aí presente também. E no exercício mediúnico devemos ter a responsabilidade pelo que falamos e pela nossa interlocução com os espíritos, porque nós devemos ter dentro do processo mediúnico respeito pelas entidades. Respeito pelas entidades sofredoras, porque sofredor somos todos nós no processo evolutivo, mas nós devemos nos estimular. O espírita não pode ser ou trazer nele a máscara da tristeza, a máscara da melancolia. Pode vir, mas passa por causa do esclarecimento e por causa do estímulo filosófico da doutrina. Porque o espírita tem de ser alegre e contente por esse grande tesouro que é a doutrina dos espíritos. Considere saber, conhecer o processo mediúnico, saber identificar um processo obsessivo, saber identificar uma mensagem que nos assegura, que nos traduz uma segurança, que nos estimula, que nos incentiva a uma vida melhor. Tudo isso é muito importante. E também a pluralidade dos mundos habitados. É reconhecidamente um princípio. Na casa do Pai, afirma Jesus, há muitas moradas. Então, a pluralidade dos mundos habitados pelos espíritos superiores ou puros e por aqueles ainda que caminham assim como nós em prova e expiação. Nós temos uma grande amiga aqui, minha prima irmã de Amargosa, Cláudia, que está nos escutando também em Amargosa. Então, é importante o estudo da doutrina para identificar esses mundos e aprender com os espíritos. Eu, nesse sentido, tenho aprendido muito com os espíritos, todos os dias, por orientação da casa, em especial de meu irmão, Luiz Fernandes. Eu tenho exercitado a psicografia. Eu quero ouvir o que os espíritos têm a dizer. Não sobre minhas questões pessoais, porque essas pertencem a mim e não é o espírito que vai deliberar a respeito. Mas eu gostaria e quero sempre ouvir os espíritos, porque isso me leva a uma reflexão, a uma meditação sobre a minha existência e no que eu posso me ajudar para poder ajudar o próximo. Então, meus amigos, a doutrina espírita não se importa com o exame. Todos nós temos direito de examiná-la. Isto porque a doutrina espírita não tem a pretensão de ser ou de convencer a todos. Não tem essa pretensão. Nós temos amigos aqui que professam outras religiões, temos pessoas que não têm uma religião, mas que possuem uma religiosidade, e temos as pessoas que desde criança, assim como eu, se tornaram espíritas. Então, o espírita cristão é aquele que se dedica ao estudo do postulado. Muitas vezes os amigos querem a retratação de um fenômeno espírita, como, por exemplo, a materialização, que era muito frequente no século XIX, com o advento da doutrina dos espíritos. Mas os espíritos ensinam que o maior fenômeno que a doutrina espírita pode produzir é, sem dúvida, a modificação e a transformação moral do homem. Este é o fenômeno que a doutrina produz em sua singeleza, em sua magnitude, em sua dimensão espiritual. Não é a materialização, não é em si a psicofonia, a psicopictografia, mas sim a modificação, a transformação moral do homem. No Evangelho está escrito: nós vamos reconhecer o espírita pela sua transformação moral. Ser hoje melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. E para isso se impõe uma vontade firme, uma vontade qualificada para todos os dias, onde eu devo ter uma qualidade
energética, uma qualidade de vibração, uma qualidade de luta interior, não é exterior, mas de luta interior para vencer o homem atávico, o homem primitivo que ainda habita em mim, ou a escuridão, como quer uma linha da psicologia. A sombra é muito importante e esta luta é através de um processo de convencimento, de persuasão, de diálogo constante com o seu eu. É aí que nós temos que tudo isso foi retirado de algumas reflexões que Lívia fez nesse livro Consciência em Evolução, sobretudo quando ela se reporta à fé, que deve habitar a sua intimidade afetiva, uma fé iluminada, uma fé pautada na razão, que pode encarar a razão em todos os tempos e em todas as épocas, porque a nossa fé não é uma fé cega, é uma fé raciocinada, é uma fé pautada no raciocínio crítico. Este é que deve nos acompanhar. Por isso, a doutrina espírita possui esse viés científico e naturalmente filosófico. Para quem gosta de filosofia, nós temos Leon Denis, que escreveu O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é uma grande obra filosófica, uma obra de prospecção, uma obra de dimensão espiritual em que ele firmou a sua interlocução, o seu diálogo com espíritos superiores. Mas nós vamos aqui fazer um corte, chamado corte epistemológico em nosso estudo, para falar de um item do nosso livro, que é exatamente sobre a personalidade e o caráter. Personalidade, em latim, vem da semântica ou da acepção persona. Então, significa máscara. Eu estou sob essa máscara, sob esta persona, Ana Lívia. Todavia, é claro, eu tive e passei por outras personalidades diferentes dessa. Isto é possível de compreender, porque há 5 anos, muitas pessoas que me conhecem aqui vão dizer, não é a mesma pessoa, está profundamente modificada. Então, se usamos o tempo, que é esse grande método de evolução, pode estabelecer uma modificação tão profunda, considere uma existência para outra, considere uma encarnação que está sob o véu. Agradecendo também a Carol por essa participação que está aqui, eu estou observando. Então, nesta personalidade, eu tenho essas habilidades e essas aptidões que foram permitidas por concessão divina, não é só mérito. Nós acreditamos também na concessão de Deus para que eu pudesse exercitar minhas necessidades espirituais para o meu crescimento. E certa feita eu tive um sonho com minha mãe, que já desencarnou há algum tempo, e eu estava conversando com ela nesse sonho, foi inclusive aqui em casa, foi numa sala próxima a essa. E eu disse a ela, olha minha mãe, na época a senhora não dizia isso, por que a senhora está dizendo isso agora? A senhora está pensando diferente. Aí ela disse assim, Ana, você está se referindo a uma personalidade já extinta. Então, lendo o seu livro, Consciência em Evolução, eu pude entender essa expressão que ela usou. Efetivamente, aquela personalidade, Lívia Pereira, já está extinta. E atualmente ela é espírito, ela é individualidade. Aquela personalidade foi importante para vivenciar determinadas experiências na encarnação dela, como também em sua convivência social. Mas, diferente da personalidade, que é a máscara, que é a persona, que é a superfície, há necessidade da evolução. E os espíritos evoluem. Então, muitas vezes, nós queremos manter um contato com o espírito buscando aquela personalidade. Mas aquela personalidade, depois do decesso carnal, depois do desencarne, é superada
pela individualidade, onde se encontra o ponto do caráter que antecede a individualidade. Então, a bondade, a compaixão, a benevolência, a dignidade são valores do caráter. Como também, quando o espírito expressa o vício, os desequilíbrios morais, aquilo também é uma manifestação da sua individualidade, dentro daquela experiência, no âmbito, no cenário daquela personalidade. Aí, nós muitas vezes falamos quando o livro esclarece assim, aquela pessoa tem personalidade. O que queremos dizer com isso é que aquela pessoa tem uma força demonstrativa do que consegue manifestar ou exteriorizar. E está errado quando se diz, não é, meu amigo Robert Santos, aquela pessoa não tem personalidade. Todos têm, mas muitos têm a força para demonstrar, para exteriorizar, e outros, aquela força está mais, eu diria, frágil, não tem o que se chama de segurança pessoal, mas todos, a rigor, têm personalidade. Então, os pais, nesse sentido, devem ter muito cuidado, redobrar o cuidado com o caráter. Então, nós que somos pais não podemos ser preguiçosos e devemos lutar para poder estimular o caráter bom em nossos filhos, porque certamente nós vamos responder perante as leis, todo o direcionamento e toda a responsabilidade de que tivermos com esses encargos que são naturais. Meus filhos estão na evangelização da Casa da Caridade desde criança. E muitas vezes, quando nós chegamos, se meu filho nota que eu estou mal-humorada ou chateada, eu tento me corrigir, tento e me esforço. Porque meu filho vai imaginar, ora, se ela quer que eu vá para o centro e que eu me evangelize, quando eu volto do centro, ela se apresenta mal-humorada e chateada, por quê? A doutrina espírita que não logrou transformar minha mãe vai poder me transformar. Então, com este pensamento é que eu me esforço constantemente para poder melhorar. Tem de ser pelo esforço. O esforço é a alavanca do progresso moral. Sem esforço, não há progresso moral. É necessário, porque o esforço é um labor. E o Pai trabalha, e nós devemos trabalhar, porque Jesus trabalha até hoje. Então, nós temos essas situações que foram estudadas pela doutrina dos espíritos, e neste livro vem com essa digressão tão importante. Então, a mediunidade, eu gostaria, portanto, de voltar a esse cenário que é da mediunidade, porque é através da mediunidade que nós vamos trabalhar a nossa personalidade, que geralmente é sobrecarregada por muitas paixões egóicas. E a doutrina dos espíritos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, estabelece que o orgulho e o egoísmo são as grandes chagas da humanidade. Mesmo que nós não identifiquemos, ainda somos muito orgulhosos em nosso comportamento, em nosso pensamento, em nossas atitudes. E o orgulho e a vaidade, que são as chagas da humanidade, são processos auto-obsessivos, porque a obsessão não é só do espírito. As instituições padecem de obsessão. Vou dar 2 exemplos. A ciência, por exemplo, sofre constantemente da obsessão da vaidade. Em outros cenários, podemos identificar a obsessão do orgulho. E em outros cenários, quando a pessoa é convidada, muitas vezes sofre a obsessão do egoísmo. Então, a obsessão não é só um fenômeno de importunação espiritual. A obsessão é um fenômeno também
do espírito encarnado, da alma, e o orgulho, a vaidade e o egoísmo são fenômenos auto-obsessivos que nos levam a um processo de muito sofrimento e que às vezes é necessário muitos anos e muitas vidas sucessivas para o tratamento. Por isso, eu gostaria imensamente de agradecer a Deus por ter nesta encarnação conhecido a doutrina dos espíritos na mais tenra idade. E hoje eu compreendo que a doutrina dos espíritos é um verdadeiro tratado de higiene mental e que o fundamento, como diz o espírito Viana de Carvalho, o fundamento da vida é o espírito, em torno do qual toda a realidade gira e se manifesta. Então eu gostaria de agradecer os amigos dessa oportunidade, dessa breve interlocução, agradecer a todos vocês. Meu irmão está pedindo aqui para que eu fale, mas eu gostaria de saber se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, para que também possamos entrar numa dinâmica que vocês possam interagir. É importante, aqui é um diálogo da doutrina dos espíritos muito respeitável a doutrina dos espíritos, de muito esclarecimento a doutrina dos espíritos. Certa feita, eu então participei de uma mediúnica na casa espírita e uma jovem estava num processo muito difícil. É claro e evidentemente que eu não vou falar o nome da jovem nem o nome do espírito para que eles permaneçam em anonimato e que só consagremos aqui as lições. Ela estava vivendo um processo muito difícil e nós pudemos dar a comunicação de um espírito e esse espírito afirmou que não nasceria daquele ventre, porque eles eram espíritos antagônicos, espíritos em que numa convivência anterior era de muita animosidade, num processo já há muito tempo de vingança. E nós passamos a comunicação do espírito, e o espírito foi muito rígido, foi muito radical em dizer que não nasceria do ventre dela, porque a odiava. E 2 semanas ou 3 semanas após a comunicação, um tempo após a comunicação, ela disse na mediúnica que ela estava grávida, que não sabia e, portanto, e lamentavelmente, infelizmente para ela e para o espírito, ela foi acometida de um aborto espontâneo. Nós não sabíamos da gravidez e passamos a comunicação dessa entidade. E eu pude perceber como a doutrina espírita é esclarecedora. Mas acima de tudo isso, como a doutrina espírita é consoladora. A doutrina espírita nos consola enormemente. A doutrina é consoladora porque a sua essência é a mensagem do Cristo no Espírito de verdade, que é esse ser coletivo. Por isso que Emmanuel diz, a maior caridade que nós podemos fazer à doutrina espírita é a sua propagação. Por isso, então, o Espírito de verdade afirma, ide e pregai. Não podemos temer na doutrina dos espíritos, porque as línguas de fogo é que falarão, que são os espíritos. Mas é preciso, para isso, afinar o instrumento, que é o nosso ser, que são as nossas questões mais íntimas, que vão ser diluídas no processo mediúnico. Quantas questões que nós temos e dificuldades que são diluídas pelos espíritos benfeitores, que estão no esclarecimento. Então, algumas vezes eu peço ajuda aos espíritos superiores, porque os espíritos superiores, eles podem e estão habilitados e credenciados moralmente a resolver graves e intricados problemas humanos. Os espíritos podem resolver. Quer dizer, os espíritos, amigos, não vão em 3 dias trazer a pessoa amada. Não é isso. Os espíritos vão nos fortalecer.
A prosperidade não é a riqueza material. A prosperidade é a riqueza espiritual, porque a doutrina dos espíritos afirma no Evangelho que adianta a riqueza, a juventude e a saúde física se o ser está em dor. Quantos exemplos nós temos que por detrás da cesta permeada de rosas há uma serpente? Quantas vezes nós avaliamos que algo será muito bom e depois caímos em infortúnio, caímos em sofrimento profundo? Então, hoje, nós temos que amadurecer orientados pela doutrina dos espíritos. Bom, o egoísmo promove uma personalidade muito voltada para questões imediatas, para questões materiais, para questões em que o espírito fica abatido pelo sofrimento, porque o egoísmo é o amor que enlouqueceu, é aquele sentimento inicial que está enlouquecido, que está voltado a si mesmo, que não consegue se expressar, porque o amor é uma extensão de si mesmo. Então, quem não ama no sentido de exercer a amorosidade está confinado em si mesmo e está em profundo sofrimento. Então, o amor é uma extensão do próprio ser. É uma extensão, eu diria até física. Até física, eu diria não, o amor é uma extensão física. Nós experienciamos o amor fisicamente. O amor no sentido da nossa amorosidade. Quando não amamos nem essa extensão física, nós podemos experienciar. Então ficamos governados por uma autoobsessão, que é o egoísmo. Ficamos incrustados, submetidos a essa paixão, digamos assim, egóica, ficamos enclausurados, presos, segregados, e é de grande sofrimento, porque nós somos todos capazes de nos estender fisicamente ao outro através do amor. Nem que se goste ou ame um objeto, é importante, pelo menos o início, para no final amar a Deus, para no final amar a Deus, porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, sem esse amor, nós ficamos enclausurados, presos. Quando eu fazia estágio no patronato de presos e egressos, porque em minha profissão eu escolhi o estágio com os presos nas penitenciárias, então eu posso dizer que conheço praticamente todas as unidades penais do estado da Bahia, inclusive de outros estados. E em algumas dessas unidades penais eu levei minha mãe para as palestras que eu ia fazer para os presos sobre a lei de execução penal, que minha área, alguns sabem, é o direito. Então eu fazia palestras para os presos. Eu ficava pensando que eu jamais gostaria de perder a liberdade, porque é um valor, e o próprio direito reconhece esse valor, essa ansiedade pela liberdade. Mas eu notei que para muitos sentenciados, ou em regra, que não era um valor para eles a liberdade, que era algo relativo, ou era um valor imediatista a liberdade. Que eles, na verdade, muitos ali tinham outros valores muito egóicos, muito de profunda vaidade naquela persona. E foram aquelas sensações e aquelas paixões egóicas, imediatistas, materialistas, que fizeram perder este valor, que agora eles iam se recuperar através
que eles iam recuperar paulatinamente através da lei terrena, para vivenciar a liberdade, que é a verdadeira liberdade, que é o espírito, que se emancipa e que progride. Não é verdade? Então nós temos aí dentro da doutrina espírita grandes lições morais de profundo autoconhecimento, não é? Um antigo sábio já dizia: conhece-te a ti mesmo. É necessário esse mergulho, não apenas na persona, mas sobretudo no espírito imortal. Todos nós estamos preparados. Quem chega à doutrina espírita chega com uma bagagem. Você não pode, nessa encarnação, perder a sua bagagem, que é a sua conquista intelectual, que é a sua conquista moral, que você já assegurou. É claro, o caminho muitas vezes é tortuoso, é um caminho de obstáculos, mas a bagagem que você traz das suas vidas sucessivas, com a clarividência dos espíritos, isso ajuda a você não perder o que você efetivamente conquistou. Porque você pode se equivocar, você pode errar, é normal no processo evolutivo, mas você não pode perder aquela conquista que você assegurou, porque se você perder aquela conquista, e pode perder, pode, você pode padecer as consequências de não poder mais expressar aquela conquista. Então eu coloco essa fala para mim. Numa encarnação, eu sei, os espíritos já me informaram, eu me equivoquei em certo trajeto, numa certa função que eu exerci. Nesta encarnação, essa função pode estar indisponível para mim. Por quê? Por causa dos meus graves equívocos. Isso não quer dizer que eu não evolua, que eu não conquiste outra ou outras até mais e melhores e mais aprimoradas, mas aquela ainda está sob um impedimento. É importante também o impedimento. É importante. Então, por exemplo, eu faço a minha análise, autoanálise. Não é à toa que mais de 20 anos eu exerço o magistério numa sala de aula com alunos, ensinando direito. Por que eu exerço? Claro, isto não pode ser apenas um dom ou uma capacidade, mas isso é uma forma, é um mecanismo de reabilitação. Então, o melhor lugar para mim é neste momento, com a bagagem que eu possuo, que eu disponho. Então, não posso viver deprimida e frustrada pelo que eu não consegui. Bom, eu não consegui, mas eu tenho outras habilidades e outras competências e vou exercê-las da maneira que eu possa para conseguir alcançar com todo êxito as minhas necessidades espirituais, porque essa é de maior urgência. As demais são transitórias. Você tem uma função e amanhã não tem. Você tem hoje uma propriedade, amanhã esta propriedade passa de mão. Você tem hoje uma roupagem, amanhã você não tem. Então o que fica é o espírito. E eu observo nesse tempo em que nós estamos trabalhando, quão é importante o distanciamento social para as revisões de caráter, para as revisões necessárias. Eu observo que as pessoas às vezes ficam tristes por não poder exercer determinada função, mas ali dentro da casa espírita ou dentro da sua atividade profissional é uma função. Você não é a função, você é um indivíduo, você é o espírito. Então, o espiritismo é importante porque nos ensina isso. Ah, mas eu ainda não posso ser espírita cristão, mas você pode fazer espiritismo. Minha mãe usava muito essa expressão e eu não entendia por quê. Aqui nessa casa mesmo, onde eu ouço as suas vozes, presentemente inclusive, ela dizia assim: minha filha, eu vou fazer espiritismo. E eu nunca entendi
porque minha mãe dizia, vou fazer espiritismo, porque no evangelho eu lia, ser espírita é ser cristão, e eu nunca vi esse verbo, que gramaticalmente significa um comportamento, uma conduta, fazer espiritismo. Hoje eu entendo, ela não podia ser espírita, cristão ainda, porque isso demandava muitas vidas ainda, mas ela podia fazer espiritismo. O que é fazer espiritismo? Ouvir o outro, é ser gentil, é ter compaixão, é poder perdoar quando você reúne credenciais morais para isso. Então, hoje eu perguntei, há algum tempo eu tenho perguntado aos espíritos, como eu devo entrar numa casa espírita, que é a minha casa, a casa da caridade, minha especialmente porque ali eu pude receber muitas lições da mediunidade redentora. O Espírito disse para mim, você dará 3 passos. O primeiro passo é olhar o jasmim, lá tem uma árvore que é um jasmim. Você vai olhar o jasmim e sentir o perfume. Depois você vai observar as rosas, como elas desabrocham e quão vermelhas elas são. E cumprimentar os trabalhadores. São os 3 passos. No mais, Ana Lívia, você pode estar, se não convocado para o trabalho, está garantindo uma obsessão pela futilidade. No mais, é futilidade. Você tem de entrar íntegro e devotado e abnegado para a sua atividade espiritual ou para a sua função profissional. Ninguém está desempregado nesse sentido, do ponto de vista espiritual. Pode estar desempregado na terra com muitos padecimentos e nós temos que ser solidários e cristãos. Mas espiritualmente ninguém está desempregado, porque se nós somos médiuns, a faculdade mediúnica que me permite interagir com os espíritos e com a minha individualidade se traduz num trabalho permanente, se traduz num trabalho redentor. Então esta é a doutrina que eu admiro e que eu estou muito feliz por nessa encarnação poder senti-la mais de perto. E com a prece nós vamos então encerrar. Meu irmão aqui está me orientando, é meu irmão mais velho, Luiz, ele está dizendo aqui para eu beber água, mas eu sou professora, professor gosta de falar, professor tem esse compromisso com a fala, com a expressão, é do professor, ninguém vai tirar. Nessa encarnação eu pedi e tive a necessidade, eu quero ser professora, e quero começar a exercitar a minha mediunidade. Então eu tenho um compromisso com a minha fala, então eu não posso hoje construir para o mal. Eu não destruo mais, eu tento não destruir. Hoje a minha fala, no que eu puder, e Jesus me assegurar, me ajudar, é para o bem de todos. Então aí eu posso no futuro garantir a minha reabilitação segura, sem medo, sem pânico, mas ajustada dentro da doutrina dos espíritos, que eu sempre gosto de enaltecer. São os grandes pedagogos da humanidade, os grandes instrutores da humanidade. Estejamos sempre atentos às suas lições. O Espírito sopra e nós não sabemos de onde vem nem para onde ele vai. E eles falam, vamos permitir que eles falem dentro da nossa sensibilidade, dentro da nossa intimidade afetiva. Então, em agradecimento, eu gostaria de agradecer aos amigos. Eu chamei alguns amigos para estarem comigo hoje, que é um dia muito especial, que eu posso falar da doutrina espírita nesta casa. Essa casa, essas paredes viram muitas transformações. Que Jesus possa abençoar os lares de vocês, meus amigos, todos os lares deste planeta, nesse momento muito singular da humanidade, mas muito promissor, muito redentor, em que nós temos que estar otimistas, alegres, sinceros nas nossas relações, promovendo o bem e se solidarizando com aqueles que sofrem, porque, é claro, nós estamos
num planeta de prova e expiação e não estamos exonerados de nenhum sofrimento, de nenhuma dor, que é necessário à evolução, está dentro da normalidade, não é? Então Jesus governa o planeta desde sempre. Será que Jesus perdeu a mão? Não é? Nós sabemos que não. Então vamos confiar, ser solidários dentro da doutrina dos Espíritos e pedir a Deus que nos abençoe, que nos ampare, que nos proteja. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de falar da doutrina espírita que assume a feição do Evangelho no lar. Quando o Evangelho entra numa residência, a criminalidade vai para o museu, porque o Evangelho promove a modificação do homem e permite a sua interexistência, ouvindo e reconhecendo a lição dos espíritos benfeitores. Jesus, amigo, protege a humanidade em seu processo e reconhecemos e nos alegramos com a doutrina dos espíritos, que eles nos acompanhem, que tenhamos olhos para ver e ouvidos para ouvir. Estendemos a mão, Senhor, para que possamos realizar em nossa pequenez, a pequenez que assinala a nossa alma, a nossa melhor atitude espiritual, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que assim seja. Muito obrigada, meus irmãos. Muito obrigada. Estou muito feliz. Muito obrigada.